Nós amamos esse povo desde o dia que chegamos. Se você ama alguma coisa, você deve protegê-la. Não podem proteger. Nenhum deles. Eu acabei de assistir Os Eternos e trouxe pra vocês uma análise completaça desse filme que acabou de estrear nos cinemas, galera. Então quem é fã do canal Geração N já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar ligado sempre que rolar vídeo novo aqui. Valeu? Não se esquecem! Então vambora pra aquela análise completaça de Os Eternos? Vem comigo! O mais novo lançamento da Marvel estreou agora dia 5 de novembro nos cinemas. Infelizmente eu só pude ver o filme agora e trouxe pra vocês uma análise bem bacana de tudo que rolou nesse filme. Bom galera, como todo mundo já deve ter percebido, Eternos é mais uma super equipe da Marvel composta por 10 integrantes. Então galera, a chegada dos Eternos se dá mais ou menos há 7.000 anos atrás, ou seja, praticamente no início do desenvolvimento da civilização humana. E naquela época eles chegam à Terra e são despertados pelo Celestial Primordial com a missão de proteger a Terra de criaturas denominadas deviantes e ajudar a civilização daquele planeta a se desenvolver, podendo somente participar de conflitos que tenham a ver com a interferência dos deviantes. Caso contrário, eles não poderiam interferir. E aí então temos uma explicação do porquê os Eternos que estão há tanto tempo na Terra, que gostam tanto da raça humana, e isso é muito colocado no filme, o quanto que eles realmente se importam com os seres humanos, por que que eles não interferiram, por exemplo, na batalha com Thanos ou em outros conflitos. Então existia realmente esse lema deles de não interferir em nenhuma batalha da civilização humana, em nenhuma luta da civilização humana que não envolvessem deviantes. Eles eram literalmente impedidos de fazer isso. Eles poderiam até fazer, mas eles tinham as regras deles impostas pelo Celestial Primordial Arishem. Então nós temos como a líder dos Eternos a Ajak, que é interpretada pela incrível Salma Hayek, e é ela que mantém toda aquela família unida com um único propósito, né? Proteger a raça humana dos deviantes. Então no início do filme nós temos batalhas épicas, nós temos cenas incríveis mostrando a chegada dos Eternos na Terra e realmente se importando em ajudar os humanos no seu desenvolvimento físico, fisiológico, cultural, tecnológico e entre outras coisas. E assim, o que eu posso dizer a respeito do filme é que ele faz com que você realmente sinta um carinho, porque o filme ele não é muito longo, mas ele dá tempo suficiente para que você possa se identificar com os personagens, para que você possa ter aquele teu preferido. Então, e no meu caso, mais de um preferido. Todos os Eternos têm o seu carisma próprio, têm a sua pegada única, então, de certa forma, em vários momentos do filme, cada um rouba a cena de uma forma devida, é dado tempo de tela bem bacana para cada um, mostrando muito bem os seus poderes. Eu achei bem legal essa questão do desenvolvimento dos personagens, de tantos personagens em um filme só. O filme realmente ele consegue te transportar para aquela realidade ali. Ele consegue contar uma história imensa de séculos e séculos de desenvolvimento da raça humana em pouco tempo, mas conta de uma forma bem interessante, sabe, de uma forma bem gostosa de você assistir. E ao desenrolar do filme também mostra alguns conflitos entre os próprios Eternos, porque assim como qualquer outra família, eles também têm os seus problemas. Claro que os problemas deles são de natureza
cósmica e muito poderosa. Então o filme alterna entre cenas mostrando o passado, cenas mostrando várias épocas de desenvolvimento da civilização humana, literalmente chefiada pelos Eternos, né? Os Eternos, é mostrado que os Eternos eles realmente protegiam aqueles povos, protegiam e orientavam eles. Orientavam, por exemplo, de forma tecnológica, por exemplo, com o poder do Fastos. É muito interessante o poder do Fastos. Na verdade, o poder de todos tem algo que te cativa. Cada um tem alguma coisa que você acha incrível, o que aquele Eterno consegue fazer. As cenas do filme, elas trabalham muito, sim, com essa questão do poder de cada um. O que cada um pode fazer? Porque eles são praticamente deuses, mas eles não estão ali para dominar a raça humana. A missão deles não é essa. Eles não estão ali, mesmo com muitos poderes e apesar de muitos conflitos, eles não vão com aquele objetivo, porque eles poderiam, com tanto poder, querer dominar a raça humana, querer controlar o nosso planeta da forma que eles bem quisessem. E na verdade eles passam esses 7.000 anos escondidos dentro da sociedade. Lá no início mostra que eles realmente eram os Eternos, eles eram aqueles seres superiores, eles viviam entre os povos, mas eles eram aqueles seres superiores, que eles chegaram como se fossem deuses, e daí talvez explicasse todas essas lendas que a gente escuta das civilizações antigas, de deuses que vieram visitar a gente, que vieram do céu. Então ele meio que pega essa parte da história da humanidade e conta através desse filme. Ou seja, os Eternos são aqueles deuses que muitos acreditam que vieram lá no início da civilização humana e que ajudaram ela no seu desenvolvimento. Então ele faz uma pegada bem bacana disso. E depois, quando a civilização foi desenvolvendo, cada um foi para o seu lado. Inclusive no próprio filme existe uma parte onde mostra isso, onde mostra o momento em que eles se separam, cada um vai viver sua vida, cada um vai viver sua vida de certa forma ali infiltrado dentro da sociedade ali, da parte da sociedade, do lugar do mundo onde ele escolheu viver. Alguns contam dos seus poderes para as pessoas próximas, outros não contam, mas ao decorrer do filme eles vão se revelando, vão revelando seus poderes e eles meio que começam ali a mostrar suas habilidades para muita gente ao redor deles. E aí a trama do filme começa a se desenrolar quando a Cersei e a Sprite, elas são surpreendidas por um ataque devastador de um deviante, que elas começam a observar que ele tem o poder de se regenerar, coisa que eles não possuíam anteriormente. E logo eles associam o poder ao poder da sua líder, a Jaqen. E com a ajuda do Ikaris, eles conseguem espantar o deviante e eles vão atrás da sua líder para que eles possam comunicar esse ataque de deviante. Porque dentro da história deles, eles achavam que os deviantes já tinham sido extintos, então eles não conseguem entender o porquê, na verdade, que os deviantes voltaram a aparecer, e dessa forma, porque eles estão muito mais poderosos e com uma certa inteligência, coisa que eles não possuíam, porque os deviantes, eles na verdade, no filme mostram como seres mais selvagens, meio que sem muita inteligência. Só que esses deviantes que começam a aparecer no início do filme, eles são diferentes do que eles enfrentaram há milênios atrás. E é aí que a coisa começa a ficar sinistra, porque quando eles chegam na casa da Jaqen, onde ela mora, que é num lugar bem isolado de Dakota, como se fosse uma fazenda, mas bem distante de tudo, eles descobrem o corpo dela e que ela tá morta. Então eles ficam sem entender como nunca aconteceu de um de nós morrer pelas mãos de um deviante, e gera toda essa dúvida, quem foi que matou ela, por que matou ela? E aí nesse momento, como é explicado no início do filme, cada Eterno possui uma pedra, que é como se fosse algo que dá a ele toda aquela divindade dele. E a Jaqen, ela possuía uma pedra com que ela pudesse se comunicar. Ela, na posição de liderança, pudesse se comunicar lá com o Celestial Primordial. E num determinado momento do filme, quando a Cersei descobre o corpo da Jaqen ali no chão, já sem vida, a pedra que estava dentro do corpo da Jaqen sai de dentro dela e entra na Cersei, ou seja, dando aqueles poderes que a líder tinha para a Cersei. Algo que foi a própria Jaqen que escolheu. A partir daí, galera, o filme ele começa a se desenrolar de um jeito onde começam a se definir os lados de cada Eterno. É isso mesmo que você escutou. No desenrolar do filme, os Eternos eles começam a descobrir que o verdadeiro propósito deles não é estar lá para proteger os humanos, mas na verdade é explicado para Cersei, agora que ela está nessa posição de líder,
que ela tem como se comunicar com o Celestial, né, que para quem não conhece, os Celestiais eles são seres gigantescos, eles são seres do tamanho de galáxias, maiores do que galáxias. Na verdade, eles são responsáveis pela criação de galáxias. Só para você ter uma ideia do tamanho do poder desses seres. E aí meio que é colocado, quando o Celestial explica para Cersei o verdadeiro propósito, que os Celestiais eles precisam ser criados para manter o desenvolvimento do universo. Algo que parece ser meio que uma forçação de barra para esses objetivos dos Celestiais. O objetivo dos Eternos na Terra é o seguinte: no fim das contas, os Celestiais criaram os Eternos e eles enviam os Eternos para determinados planetas para ajudar no seu desenvolvimento. E o Celestial Primordial Arishem, ele diz que ele envia sementes de Celestiais para o interior desses planetas. E conforme o planeta vai desenvolvendo, a sua civilização vai desenvolvendo com essa energia que vai sendo gerada, ela finalmente chega a um ponto que se dá a vida ao Celestial. Só que é explicado também que o custo disso na verdade é a destruição do planeta. E é aí que os objetivos dos Eternos mudam, porque eles descobrem na verdade que o propósito deles é só alimentar o Celestial para que ele possa nascer. Ao custo disso, destruindo o planeta e ao custo de bilhões de vidas. Só que dentro do objetivo dos Celestiais, isso não significa nada. Isso é só mais um planeta entre bilhões e bilhões de planetas que já sofreram ou que vão sofrer as mesmas consequências, para que possa se dar origem ao novo Celestial, para que ele possa criar mais novos sistemas, novas galáxias, e o ciclo continua infinitamente. E a partir daí o objetivo dos Eternos muda, porque eles se apegaram muito à raça humana, passaram 7.000 anos aqui defendendo eles, protegendo os humanos, ensinando os humanos, para agora simplesmente eles terem que cumprir a missão de deixar o planeta ser totalmente destruído, para que mais um Celestial possa surgir. E então eles começam a elaborar um plano, na verdade, para impedir o desenvolvimento desse Celestial. Utilizando os poderes de cada um, eles pretendem fazer um plano para que possa, por exemplo, colocar o Celestial para dormir, que ele não vá acordar ali naquele momento. E aí no meio disso também se descobre que o objetivo dos Deviantes é basicamente o mesmo dos Eternos. É explicado no momento do filme pelo próprio ser Celestial que ele mesmo criou os Deviantes, ele enviava para os planetas para que esses Deviantes, como são seres predadores máximos, eles cheguem e dizimem qualquer forma de vida que possa impedir o desenvolvimento, por exemplo, de vida inteligente. E depois disso ele mandava os Eternos para que os Eternos pudessem chegar no planeta para eliminar os Deviantes, para que a raça humana, por exemplo, pudesse se desenvolver. Ou seja, tudo uma grande brincadeirinha dos Celestiais para que o mundo pudesse desenvolver e gerar energia suficiente para fazer com que o Celestial pudesse ressuscitar. Agora você vê que absurdo, né? Criar todo um sistema complexo de vida inteligente num planeta demora centenas e milhões de anos. E eles simplesmente eles mandavam os Deviantes e depois mandavam os Eternos para eliminar os Deviantes, para eliminar os vestígios dos Deviantes, para que aquela vida inteligente que começou a se desenvolver por causa do massacre da vida não inteligente pelos Deviantes pudesse ali se desenvolver, já não tem mais nada para impedir, e aí, por exemplo, na Terra, a raça humana pudesse se desenvolver. Então, é explicado de uma forma até objetiva isso. Então isso é interessante porque fica bem claro qual o objetivo dos Deviantes e dos Eternos no fim das contas, e na verdade eles não passam de bonecos na mão dos Celestiais para cumprir os seus objetivos. E então eles começam a procurar os seus amigos que estão espalhados por várias partes do mundo. A gente tem o divertidíssimo Kingo, que tá na Índia, né? Pelo que parece ele tá na Índia, tá em Mumbai. E o cara é, por exemplo, ator de Bollywood, o cara é uma figura. Acho que é um personagem divertidíssimo, assim, que acho que todo mundo vai adorar. O cara é uma figura, o cara é um astro do cinema indiano.
então ele tem todo aquele jeitão mesmo de astro do cinema, ele tem um mordomo que fica andando com ele, que sabe tudo dele, fica filmando ele o tempo todo, que são partes engraçadíssimas do filme, achei muito bacana, foi um personagem que me conquistou demais, pena que no final do filme ele não é tão bem aproveitado assim, mas é um personagem incrível, ele poderia ter tido um pouquinho mais de cena ali no final do filme, poderia ter tido uma participação mais efetiva no final do filme, até porque ele é extremamente poderoso, então ele lutando, ele faria muita diferença, por exemplo, ali na batalha final. E aí eles vão parar na Amazônia, cara, onde eles vão encontrar o Druig. O Druig é um personagem muito interessante também, porque lá no início do filme, quando há a separação deles, o Druig se recusa a deixar de ajudar, a deixar de interferir. Não, eu não posso, ele tem o poder de controlar a mente, então ele quer, com o poder dele, ele pode controlar massas, multidões inteiras, exércitos inteiros, para que não haja essa matança, né, que aconteceu ao longo de tantos séculos na humanidade, e ele vê aquilo, ele vê qual o propósito da gente aqui, então lá atrás ele já se pergunta sobre o propósito deles ali na Terra. Então é muito interessante porque ele vai para um lugar totalmente isolado, e lá ele ajuda as pessoas e tal, e aí quando eles chegam lá, há um clima meio que de animosidade entre eles ainda, um ressentimento entre eles, mas no fim das contas ele acaba ajudando também, e é outro personagem sensacional, assim, que eu me identifiquei muito, apesar de ser um cara um pouco mais frio, e tem objetivos diferentes dos seus companheiros, mas é um personagem também incrível. E eu também não poderia deixar de falar aqui do casca-grossa Gilgamesh e da incrível Tena, que na verdade eles acabam ficando juntos durante os séculos, por conta de que quando houve a separação dos Eternos, ele se comprometeu em tomar conta da Athena porque ela estava com uma doença, onde ela perdia o controle de seus poderes, ela tentou agredir seus companheiros, e ele, como era casca grossa, aquele que bate de frente na porrada, literalmente com o Hulk, cara, ele ficou responsável por tomar conta dela e assumir todos os riscos, então ele decidiu dedicar sua vida a cuidar dela. Então eles vão lá atrás deles, eles moram meio que num lugar deserto, é divertidíssimo o encontro deles ali também. E a partir daí a família está quase reunida, eles vão atrás do Phastos. É interessante falar que o Phastos tem um filho e tem um relacionamento homoafetivo. É muito legal, muito bacana de ver o carinho que a família tem um pelo outro, é muito bonito de ver, muito bacana o relacionamento do Phastos com a sua família, e é até emocionante de ver, porque o Phastos literalmente ele ama a humanidade. Ele aparece em cenas fortíssimas dele, por exemplo, quando explodiu a bomba de Hiroshima, e que ele se coloca numa posição onde ele ajudou com o desenvolvimento tecnológico que ele possui a construir a bomba atômica, então ele se sente muito culpado. Então são cenas que a gente vê que realmente mexeram muito com ele, e que ele tem uma visão diferente da humanidade, conquistando a humanidade através da inteligência e não da destruição. É muito bacana, um personagem muito legal e que eu quero muito poder ver de novo no UCM, porque ele é interessantíssimo. Os poderes dele são muito interessantes porque tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com ciência e desenvolvimento tecnológico. É muito bacana de ver, um personagem incrível, acho que é um dos mais incríveis dos 10. E por fim, galera, eles vão atrás da nave deles, que está escondida há milênios, e lá dentro eles encontram a velocista maravilhosa, a Makari, que tá lá degustando livros e mais livros de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, e lendo por muito tempo. Então imagina o nível de conhecimento dessa fera. Depois do desenrolar de um filme muito claro, que a minha opinião é que o desenrolar desse filme ele é muito claro, o objetivo é muito certo, é muito concreto, então é de fácil entendimento para qualquer um. Para todas as idades você consegue entender o objetivo daquilo ali, o que está acontecendo. A gente chega no momento onde eles estão elaborando um plano para literalmente parar o desenvolvimento celestial, para que esse celestial não venha a nascer, porque se isso acontecer, a Terra, meu amigo, já era. Só que, galera, eles não contavam com uma coisa. Nesse momento é mostrado que o Ícaris, ele na verdade ele já sabia de tudo, ele sabia que a Terra ia ser destruída. E aí mostra uma situação onde ele está conversando com a Jaque a respeito disso, ele foi fiel a ela e não contou para ninguém que ele sabia disso. Só que o que acontece, o que mostra no filme é que a Jaque ela já tá ali cansada daquilo ali, ela já tá cansada de tanta destruição, de tanta perda, sabe, de tantas mortes, de tanto genocídio, para concluir esse ciclo infinito. Porque o que acontece é que quando os Eternos eles terminam a missão deles, eles são literalmente desligados, as memórias deles são retiradas e eles
são pegos novamente depois em uma outra situação, colocados em outro planeta e para começar ali aquele ciclo novamente. A querida líder dos Eternos acaba sucumbindo, perdendo os poderes dela para um dos deviantes que suga a energia dela. Então mostra o desenvolvimento mesmo do deviante, né? Que quando ele consegue absorver o poder de um Eterno, ele literalmente evolui, a mente dele evolui, ele fica mais inteligente, ele fica mais forte e ainda tem aqueles poderes que o tal do Eterno tinha. Por exemplo, a Jaque tinha poderes de cura, então o deviante também vai ter esses poderes. E aí no fim das contas o Ikaris se mostra um grandíssimo babaca e traidor, que é uma coisa muito assim que você fica sem esperar, é um plot que você realmente fica sem esperar no filme, mas no fim das contas ele também não se mostra ser um líder, porque nos trailers, nas coisas que foram divulgadas do filme, parece até que é ele que é o líder, por ele ter super força, por ele ser literalmente o Superman da Marvel, mas no fim das contas a gente vê que ele não tem esse carisma. De repente a Marvel colocou isso propositalmente pra gente não se apegar demais ao personagem, sabendo que ele de certa forma seria um vilão. Inclusive esse conceito de vilão do filme é até meio complicado de você definir. Mas no fim das contas, a minha opinião sobre o Ikaris é que ele é o maior babaca, cara. E aí nesse momento a gente acaba tendo uma divisão da equipe literalmente por conta dessa traição do Ikaris. Então cada um vai pro lado que acha mais prudente. Então nós vemos que a Sprite nesse momento fica junto com o Ikaris, e a gente tem o Kingo que não fica do lado de ninguém, que a partir desse momento o Kingo meio que sai dali, some, vai embora. E é uma coisa até chata, porque o Kingo é um personagem muito bacana e que, de repente, se tivesse ele ali naquela batalha final, pô, seria muito bacana de ver ele, porque ele é um personagem extremamente carismático que me pegou, assim. Então faltou um pouquinho mais de Kingo ali no final do filme. E o plano do Phastos, na verdade, é o quê? É criar um sistema onde eles consigam unir as mentes deles como se fosse uma mente só, e gerar com isso a capacidade de literalmente colocar o Celestial para dormir. E o Ikaris fazendo de tudo para tentar impedir eles. O Ikaris literalmente tem muito mais força do que todos juntos, mas a gente tem, por exemplo, um Phastos que tem a inteligência, então ele consegue segurar o Ikaris por um bom tempo, até que a Cersei e o Druig consigam ali, juntamente com a Makkari, eles consigam ali o tempo necessário para que eles possam ir lá no lugar onde foi descoberto que seria o Despertado Celestial, para que eles possam impedir aquilo. A batalha final é muito bacana, porque mostra muito do poder de cada um, da capacidade de cada um. Eu achei incrível, uma das cenas incríveis foi a Makkari lutando contra o Ikaris, muito empolgante, e o Phastos também, com toda a tecnologia dele, ele criando armamentos tecnológicos ali na hora para poder enfrentar o Ikaris, muito bacana. E no meio disso a gente tem o Deviante que restou, que ele ficou num nível de desenvolvimento muito grande após a morte muito triste do Gilgamesh em uma das lutas dele. Ele absorveu o poder do Gilgamesh, então ele desenvolveu mais, ele ficou mais inteligente, e aí ele entra no meio da batalha também, sendo que a Athena, ela consegue recuperar o controle dela totalmente, e aí ela, enfim, sozinha, ela consegue derrotar esse deviante mais desenvolvido e vai lá para ajudar na luta final ali contra o Ikaris e impedir o desenvolvimento celestial. O final é muito interessante, galera, porque quando o Celestial tá prestes a despertar, quando ele começa a sair da Terra, o Druig não consegue, por causa do ataque do Ikaris, concluir o planejamento do jeito que eles queriam. Então, a Cersei, com todo o poder que ela agora descobriu que tem, ela realmente toma a frente do plano e ela mesmo vai lá para poder literalmente parar o Celestial, tentar matar o Celestial com o poder dela. E porque ela descobriu ali no meio do filme que o poder dela é muito maior do que o que ela havia mostrado no início, que era de modificar as coisas da forma como ela queria. Ela modificava as propriedades da matéria, transformando uma matéria em outra, um tipo de matéria em outro, do jeito que ela quisesse. E sendo que ela descobriu que o poder dela foi muito amplificado, provavelmente depois que ela recebeu ali aquela dádiva ali da Jaque. Acho que os poderes dela desenvolveram muito mais, né, justamente para que ela pudesse dar conta daquilo ali. E aí a gente tem cenas épicas no final, onde ela usa os seus poderes para literalmente destruir o Celestial, para matar o Celestial, acabar com a vida do Celestial, sendo que o Ikaris chega naquele momento ali, consegue se libertar da prisão que o Phastos fez para ele, sendo que no fim das contas ele não consegue parar ela, porque ele realmente é apaixonado pela Cersei. Ele não consegue utilizar os poderes dele para matar ela, sendo que quando ela
decide prosseguir, decide continuar, e ela encosta no Celestial. Parece que a própria energia do Celestial conectada com a deles, ela abre esse mecanismo criado pelo Phastos, que unifica os poderes deles, né? Unifica os poderes deles, amplificando para uma pessoa só. Na verdade, o objetivo é esse. E aí, meu amigo, ela simplesmente aniquila um ser desse tamanho sozinha. E é muito linda a cena. É muito lindo, é apoteótico o final, assim, é impressionante esse final, muito bacana. Inclusive até o próprio Ícaris acaba sendo tragado pelo mecanismo, e todos eles, no fim das contas, acabam, todos os que estão vivos, né, que restaram, eles acabam ali participando daquele mecanismo que o Phastos criou, e aí realmente dando o poder necessário para um indivíduo só, que é para Cersei, e aí ela simplesmente elimina o Celestial, e aí causa um alvoroço imenso na mídia, porque a mídia não sabe o que é aquele ser gigantesco que estava emergindo da Terra, não tem muito conhecimento, o que é interessante, porque assim, é um filme da Marvel que ele poderia ser totalmente isolado do universo cinematográfico, porque assim, ele tem algumas referências, por exemplo, eles falam dos Vingadores, eles falam de muitos elementos dos filmes da Marvel anteriores. Porém, se não tivessem esses pequenos elementos e fosse um filme isolado, ele também funcionaria muito bem. Então eu achei que foi uma aposta muito bacana, porque ele é praticamente desconectado do universo cinematográfico da Marvel que a gente está habituado a ver. Mas isso não quer dizer que ele seja um filme grandioso. Pelo contrário, ele é muito apoteótico, assim, gigantesco, né? A nível cósmico, vamos dizer assim. E ele explica, assim, esse lado cósmico. Ele expande, na verdade, o universo cinematográfico da Marvel para essa questão cósmica que ainda não havia sido abordada de uma forma devida. Falando dos Celestiais, por exemplo, que são seres imensos, são seres do tamanho de galáxias, criadores de estrelas. Então, eu acho que a partir de agora, com esse filme do Eternos, a gente vai ver muita coisa desse nível na Marvel. Então a gente está vindo aí com o multiverso, agora com essa questão dos Celestiais, então se prepara, galera, que vai vir muita coisa incrível no UCM daqui pra frente. E aí, galera, depois desse final fantástico, o Ícaris escolhe, pelo que parece, se matar. Ele vai de encontro ao Sol. Adeus, Ícaris. Quando eu tava vendo o filme e chegou nessa parte, eu não me contive e eu tive que falar: você nunca será um Vingador. Tipo, não tem como, entendeu? Ele não tem esse carisma. Eles até brincam no início do filme, falando ali: quem é que poderia liderar os Vingadores agora que o Capitão América e não tá mais lá e tal? E eu digo, cara, nunca será, porque ele não tem esse carisma, ele não tem o que é necessário para ser esse líder. E isso é mostrado assim de forma bem clara, como ele é um cara indeciso, como ele é um cara que ele não toma a frente das coisas, como ele é um traidor, ele se mostra um traidor. Então acho que ele, arrependido pela culpa, ele decide fazer isso. E os outros, cada um por si só segue o seu rumo. A Sprite decide não ser mais uma Eterna. Então a Cersei, com os poderes que agora ela tem, ela retira os poderes da Sprite. Então ela pode crescer agora, porque ela é uma criança, ela pode crescer, ela pode se desenvolver agora, ter uma vida normal, mas com o custo que um dia a morte chega para todos. Mas é assim que ela prefere ser, porque ela também não entende por que ela foi criada dessa forma, por que ela foi criada com o corpo de criança. E então a Cersei ajuda ela nisso, ela perde os poderes e fica sendo uma criança. E aí, no final do filme, quando todos estão ali indo para os seus lugares, tendo seus finais felizes, entre aspas, vem o final mesmo, o final surpreendente, que é quando o Celestial Primordial vai cobrar a conta do que eles fizeram. E aí, galera, o Celestial imenso, gigantesco, maior que a Terra, ele aparece do lado de fora da Terra, e aí com seus poderes ele pega todos os Eternos que restaram e leva pra ele. Então ele fala que ele vai deixar passar essa, sendo que ele vai verificar as memórias dos Eternos e ele vai ver se realmente a raça humana merece essa dádiva, essa piedade de não ser aniquilada. Então ele simplesmente pega todos os Eternos que restaram na Terra e leva embora com eles. E aí, galera, a gente fica assim, tipo, cara, como assim? Levou eles embora e tal. Sendo também que nós temos no final do filme a cena de que a Athena, o Druig e a Makkari, eles pegam a nave dos Eternos, eles decidem ir atrás dos outros Eternos para poder também libertá-los desse destino terrível, né? Literalmente combater os Celestiais, que é algo que é imensurável até para um Eterno, né? É muito complicado até pensar no tamanho disso, porque
como é que você vai lidar com seres do tamanho de galáxias? Então é muito complicado, mas eles vão nessa missão provavelmente para tentar salvar ali os seus irmãos eternos, né? Onde que eles possam estar. E então eles vão embora e os outros eternos que sobraram na Terra têm esse destino. Eles são tragados pelo Celestial. O Celestial diz que vai verificar as memórias deles para ver se a humanidade realmente merece essa piedade. Então eles os levam e o filme se encerra, galera. E temos 2 cenas pós-crédito, galera. Uma delas é sobre o Kit Harington, que faz o namorado da Cersei no filme e que eventualmente vai se tornar o Cavaleiro Negro, como a galera já sabe aí. E na cena pós-crédito que ele aparece, mostra ele literalmente com acesso à tão famosa espada do Cavaleiro Negro, que é passada de geração em geração, e ele indo tocar nessa espada, tomando coragem para tocar nessa espada. Quando ele vai tocar, ele escuta uma voz dizendo que tem certeza que ele quer fazer aquilo. E a cena se encerra. E a outra cena incrível que nós temos é que a cena começa, mostra o interior da nave dos Eternos, e estão os 3 lá, a Athena, a Makkari e o Druig, e simplesmente começa a se abrir um portal dentro da própria nave. Sai um duende muito louco, muito bêbado de dentro do portal, anunciando a chegada do Príncipe de Titã, ou seja, o irmão do Thanos. E aí a gente fica assim, como assim o irmão do Thanos? Quem conhece os quadrinhos sabe que o Thanos tem um irmão chamado de Eros, que adota o codinome de Star Fox, e é justamente esse personagem que aparece dentro da nave dos Eternos. E ele também é um Eterno. O Star Fox aparece dentro da nave e é nada mais nada menos do que o Harry Styles, que era o vocalista do One Direction, que a mulherada ama de paixão. Então a galera vai ao delírio no cinema. Então aí a gente tem, galera, uma cena pós-crédito muito importante que introduziu um personagem que vai acrescentar bastante aí na história, pelo menos na história dos Eternos por enquanto. Ele diz que ele sabe onde os amigos deles estão. Ele diz que os amigos dele estão com problema e que eles têm que ajudar, e ele sabe onde eles podem encontrar os amigos dele. Então, galera, o que mostra ali, na verdade, nessas cenas pós-crédito, é um gancho, assim, não só para o surgimento do Cavaleiro Negro, mas também para uma continuação dos Eternos, né, galera? O filme se encerra mostrando que os Eternos vão voltar. Então, ou seja, a gente tem aí um gancho literalmente para a continuação, os Eternos 2. E se aconteceu tudo isso de uma forma tão grandiosa ali naquele momento ali do filme, imagina o que não está por vir aí no UCM com a continuação, a futura continuação dos Eternos. Então coloca aí pra mim nos comentários quais são as suas expectativas aí pros Eternos no UCM. O que vocês acham que pode acontecer? O que vocês acham desse desenrolar da história? Vocês curtiram o filme? Quem viu, deixa aí nos comentários. Fala o que achou do filme, se achou ruim, achou bom. O importante é a opinião de vocês. Eu quero saber realmente a opinião de vocês. Gostaram? Não gostaram? Pode deixar aí nos comentários tudo que vocês acharam sobre os Eternos. E quem não viu, a minha opinião é o seguinte: o filme é incrível, eu recomendo muito mesmo, muito legal. Eu não tava levando muita fé, eu não tava com muita expectativa para os Eternos. Achei que poderia ter um pouco mais de elementos assim, um pouco mais de cenas para alguns personagens, mas o desenvolvimento foi muito bom. Você vai se identificar com cada um, você vai ter os seus preferidos ali, e garanto a vocês que vai ser muita diversão, muito bacana, e o final incrível, galera. Vai lá ver, vai conferir, porque realmente vale a pena. Eu recomendo 100% de Os Eternos, e eu também estou muito ansioso para saber o destino dos Eternos aí no CM. O que vai vir depois, porque o final do filme ele deixa muito esse gostinho de a gente querer mais, a gente se apaixona pelos personagens e a gente quer ver mais deles daqui pra frente. Então imagino aí que tempos grandiosos para os Eternos estão vindo aí no cinema. A crítica massacrou os Eternos, deu nota baixa e tal, mas eu garanto que o público não vai fazer isso, que o público realmente vai adorar os Eternos, porque assim, são personagens desconhecidos, assim como Guardiões da Galáxia eram, e eles tiveram, na verdade, esse tempo no filme justamente para se apresentar, e eu acho que funcionou bem. Eu acho que funcionou, esse tempo de tela para cada um funcionou para que você conheça e se identifique com cada um. Então essa é a minha opinião sobre o filme, galera. Eu curti muito e é muito bacana. Cada um dos Eternos te cativa de um jeito diferente.
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido a minha análise completa dos Eternos. Eu procurei deixar minha análise assim bem explicada, com os melhores pontos assim bem destacados para a galera entender bem, porque não é só falar de enredo, mas falar de desenvolvimento. Assim, eu falando de fotografia, por exemplo, é incrível. Essa diretora Chloe Zhao realmente ela dá um ar leve pro filme, um ar diferente dos outros filmes da Marvel. Realmente é muito diferente a abordagem dela do que de outros diretores. Eu achei incrível as cenas, os planos fotográficos, sabe? Tudo muito bonito, tudo muito iluminado, muito bacana, muito bom de se ver, muito agradável de se ver. Mesmo numa batalha épica como é a batalha final, você tem esses planos abertos, você tem essa iluminação natural. Então eu gostei muito dessa questão da direção da Chloe Zhao, porque deu um ar leve e um ar bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes da Marvel, que é uma coisa um pouco mais presa. Então também tá de parabéns a Chloe Zhao por esse trabalho incrível de Os Eternos. Então galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido de verdade a minha análise aqui do filme, tá ok? Como eu disse, deixa aí nos comentários as suas impressões sobre o filme, o que vocês acharam, ou quem não viu, o que espera do filme. Valeu? Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem esse vídeo com seus amigos para que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho e fiquem ligados porque daqui a pouquinho tem mais vídeo aqui no canal para vocês. Valeu? No mais, muito obrigado e fui!